todos. Eu gostaria de saudar todas as mulheres aqui presentes, a pessoa da doutora Edicélia Barbosa, de coração, grande mulher, grande magistrada. E gostaria de cumprimentar a todos os demais, a pessoa do Dr. Rui Gomes, que, apesar do pouco tempo, convivência profissional, é um exemplo para o Ministério Público, uma pessoa expedita, inteligente e competente. Permitam-me, os representantes da Junta Eleitoral, o advogado, Lyndon Johnson, o direto ao ponto. Hoje é um dia de júbilo, não é? E eu cumprimento, parabenizo a todos os eleitos. Aqui é o reconhecimento, né, do povo, né, da comunidade de seus respectivos municípios. Mas que ano, hein? Que ano temos vivenciado? Ascensão e queda de Eduardo Cunha, impedimento da presidente Dilma, ex-presidente, presidente do Congresso Nacional na Berlinda. Eu quero só passar essa mensagem para vocês. Nós devemos olhar um pouco para a história do mundo e a história do Brasil. O que vemos acontecer hoje, atualmente no Brasil, me leva à França, à Revolução Francesa, quando Robespierre, e no período do terror, vejam bem, a alcunha dele, o incorruptível, né? Mas a desconfiança foi tanta, Robespierre era tão desconfiado, se desconfiava tanto dele, as pessoas passaram a desconfiar tanto dele, porque a França é o maior exemplo. 6 milhões de habitantes, 2 milhões morreram na Revolução. 1/3 da população. Qual fato que eu vou lembrar aqui? Robespierre, que chegou a ter todo o poder, certo dia entrava no parlamento e os parlamentares achavam que os seus nomes estavam na lista para ir para a guilhotina, pegaram-no e levaram-no diretamente para a guilhotina. A guilhotina ficava um local chamado Pedra Tarpéia. E quando o Carrasco colocou Robespierre de cadafalso, ele virou um pouco para, não sei se para a direita ou para a esquerda, ou para a frente, mas ele pronunciou essa frase, que o Carrasco ouviu e isso foi difundido. Nunca pensei que o Capitólio, ou seja, o parlamento, ficasse tão próximo da Pedra Tarpéia. E a guilhotina caiu e a sua cabeça foi para o céu. Então, não estou aqui querendo, né, deixar ninguém com receios, mas eu penso que esse é um exemplo de como uma pessoa que tem hoje todo o poder, pode amanhã não tem poder algum. Os extremos se tocam, né? Outrora todo poderoso morreu na guilhotina. O que eu quero dizer com isso é que, infelizmente, os políticos têm aqui, longe de mim, fazer uma crítica generalizada. É claro que a maioria dos políticos é honesta, é claro que a maioria dos políticos são pessoas de bem, não se pode generalizar. Mas tem havido uma
desconexão, né? A chamada crise de representatividade, essa desconexão entre o povo e os eleitos, os seus representantes. Você falou aqui, em resumo, o poder emana do povo, e não é por outra razão que este princípio está na abertura da nossa Constituição, logo no artigo 1º. Se o político tiver em mente que o poder emana do povo, muito provavelmente ele não vai, do ponto de vista figurado ou não, ter a sua cabeça levada à guilhotina. Não é? Eu quero dizer, não tem mais o apoio do povo. E vejo aqui, Joaquim, tenho muita esperança mesmo. Talvez seja uma utopia, mas por que não nós transformarmos o sonho de ver o país governado em todas as instâncias por gente que realmente tenha espírito público? Esta é a frase. Este é o termo, espírito público. E não falo só em relação aos cargos eletivos. Vai saber isso hoje com o Dr. Rui Gomes. O Brasil está mudando a partir da Constituição, quando, ali no artigo 37, se passou a obrigar que todos os cargos públicos, em regra, o provimento se dê através de concurso público. Então, quando os concursos são honestamente realizados, como se tem sido feito, o país começou a mudar, a partir da década de 90. Então, a mensagem que eu deixo aqui, afora os parabéns todos merecidos, é isso, é que se tenha uma conexão com o povo, se devolva para o povo a confiança depositada em vocês. Uma vez perguntaram ao, eu diria que talvez o maior historiador do Brasil, o Boris Paulo, perguntaram o que se deve essa tendência do Brasil a um regime democrático. Depois poderia ser uma China, uma Rússia que saiu do comunismo, mas gosta de gente que tenha poder como se fosse ditador. Não, nós temos uma tendência para a democracia. Então, a que se deve? Ele respondeu, bom, se você estivesse referindo a experiências de países, eu diria que são as experiências da Inglaterra, do Reino Unido, da França e dos Estados Unidos. Mas se você, o interlocutor perguntou, estivesse referindo a uma pessoa só, eu diria que a independência do Brasil, depois, essa tendência para o regime de democracia foi Napoleão Bonaparte. Por quê? Porque foi com a invasão de Portugal que a família real saiu em 1808 e veio aqui para o Brasil e veio com toda a sua burocracia, toda a sua estrutura. E quando saiu em 1815, a independência era um fato e se consumaria logo em seguida. Mas a Inglaterra, que ele dizia que era uma das experiências, houve na Inglaterra, em 1647, uma guerra civil que foi sangrenta. Logo depois, Oliver Cromwell assumiu o poder tal como ditador lá. E o que foi que ele fez? Ele pensou em si
espírito público, era filho de camponês, como se diz, é o general camponês. O que foi que ele fez em 11 anos na Inglaterra, naquela época? Né? Século XVII. 11 anos ele passou pensando em construir um serviço de educação pública para que todos os camponeses da Inglaterra pudessem ter a educação que os nobres tinham. E é por isso que a Inglaterra inventou o parlamento. Foi antes, né? No século XIV. Inventou os sindicatos, a Revolução Industrial, tudo vem dali. Educação. E Montesquieu foi estudar na Inglaterra, estudou as obras de John Locke, né? Aí vem a segunda experiência, e levou para a França as ideias de John Locke, justamente. E ele escreve o Espírito das Leis, e a França depois vai passar pela Revolução. Né? Mas antes disso, é uma coisa que pouca gente conhece, a França se envolveu. Depois eu vou mostrar para você onde é que eu quero chegar. A França se envolveu numa guerra de 7 anos com a Inglaterra e mandou para os Estados Unidos, que estavam em formação, para a colônia, né, inglesa na América, o general Lafayette, que foi ajudar George Washington. E a França empobreceu com essa guerra, uma das causas da Revolução Francesa. Só que aqueles soldados que foram lutar lá na América, eles contribuíram muito, por isso que o norte-americano gosta dos cidadãos que sabem falar francês, né? É por isso, vem daí. Não tem mau valor. Mas é por isso, é que eles sabem que a França ajuda. E aí, Lafayette volta com aqueles soldados imbuídos no sentimento de liberdade, e eles fazem a Revolução Francesa. A independência americana, 1776, né? A guerra até 1783, e a Revolução Francesa foi em 1789. Ela era posterior. Esse é um fato histórico. Isso quem diz não sou eu, é Boris Paulo. E quando Napoleão assume, já como um ditador da França, para acabar com o regime do terror, aí é que vem a fuga da família real, né, em 1808 para o Brasil, que é considerada pelos historiadores a mais bem planejada e maior fuga da história da humanidade. É de Portugal para o Brasil. Outra coisa que eu não sabia. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que essas três experiências, nestes três países, a população participa. Vai ver lá como é o inglês. Eles participam. Eles vão, né, ao parlamento. Eles protestam. Eles vão para cima no bom sentido. E o conflito não pode ser resolvido de outra maneira. Eles fizeram boas revoluções. O meu receio é esse, que estamos vivendo hoje no Brasil. A gente vê nas redes sociais, né? Virtus e médium. Virtus está no meio. A gente tem que ter ponderação. Mas até esse aparelhinho aí, as pessoas se degladiando, aí você vê, eu gosto de ficar avaliando isso, pessoas tendendo, né, para os extremos, tendendo para uma esquerda extremada, ficaria no comunismo, tendendo para uma direita extremada, ficaria no fascismo. Aí os extremos se tocam. São coisas que espero, peço a Deus, que nunca ocorram no Brasil. Porque esses regimes totalitários, eles destruíram nações. Mussolini levou a Itália para a desgraça. Hitler levou a Alemanha para a desgraça. Mas quando ele tomou o poder, isso foi em 1933,
3 anos depois, em 1936, estava o índio John Todd, um dos maiores biólogos dele, um trabalhador conseguia fazer um cruzeiro por ano. Olha a questão. Na Alemanha, em 1936, um trabalhador braçal tinha condições de fazer um cruzeiro de navio por ano. Veja o ponto em que o sujeito conseguiu elevar a nação. Mas em cima de quê? Os judeus que estavam já sendo escravizados, tomar toda a riqueza de um povo, de uma nação dentro da Alemanha. Então Deus me livre de socorro no Brasil. Né? Então eu deixo essa mensagem de nós olharmos para o presente, olharmos um pouco para o passado do mundo, do Brasil. Hoje foi um dia triste desse ponto de vista. João Paulo, Sebastião, morreu. Eu gostaria muito que todos os eleitos para que fossem como João Paulo, um homem corajoso, que teve a coragem de chegar para o general Kaiser, e esse negócio de dizer que um progressista, quem está em